Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é a questão da PUC do Paraná e ela é da Faculdade de Medicina. Essa questão trata a respeito de resistência do ar, trabalho e impulso. No final do vídeo eu vou deixar aqui alguns links, acompanha lá, não perca não, porque é muito legal os links que eu vou deixar, tá bom? Então, vamos começar. A questão diz o seguinte: considere um objeto que é solto a partir do repouso de certa altura em relação ao solo. O gráfico a seguir representa qualitativamente o módulo da velocidade v do objeto em função do tempo, desde o instante em que é solto, em t igual a 0, até o instante em que toca o solo, em t igual a 2. Então, olha só, gente, presta atenção. Aqui ele te deu um gráfico e a velocidade aqui começa no 0 e ela não aumenta linearmente, tá certo? A velocidade ela vai aumentando, mas cada vez aumenta menos, até chegar a um ponto que ela para de aumentar e fica constante. Então, de 0 até T1 ela aumenta e de T1 até T2 ela permanece constante. A gente vai ver por que isso acontece, tá bom? Considerando que, ao longo da queda, as únicas forças que atuam sobre o objeto são seu peso e a força de resistência do ar, analise as afirmativas a seguir. Entre t igual a 0 e t igual a 1, a força de resistência do ar possui módulo crescente. E entre T1 e T2, a força de resistência do ar possui módulo constante e igual ao peso. Bom, para que a velocidade permaneça constante, a aceleração tem que ser 0. Então vamos entender ponto a ponto. Olha só, presta atenção. Primeiro, qualitativamente, ele não está importando com números. Ele está preocupado apenas com a análise teórica da questão, beleza? O que é força de resistência do ar? Como é que você calcula isso? A força de resistência é igual a K vezes V ao quadrado, onde K é uma constante que depende da forma do objeto e V é a velocidade com que ele cai. A gente vai falar de um negócio que é muito legal, que chama atrito viscoso. A gente está acostumado quando duas superfícies sólidas, a gente está cansado de fazer exercício quando é assim. Mas quando é um fluido que atrita com uma superfície sólida, e a gente chama isso de atrito viscoso, que acontece entre um fluido e um sólido. Do que depende esse atrito viscoso? Ele depende do meio que está sendo deslocado esse objeto. Então, por exemplo, você, quando está andando de bicicleta, você está deslocando no ar. Então, você tem o ar percorrendo em torno do seu corpo e fazendo uma resistência ao seu movimento. Se você para a bicicleta e cai numa piscina para nadar, você mudou de meio. Então, agora você está nadando na água, onde a densidade dessa água é maior. Ela é um fluido mais viscoso que o ar. Então, o atrito vai ser diferente. Tá certo? Isso interfere tanto que é mais difícil você deslocar na água, não é mesmo? Bom, a forma do corpo também faz diferença, óbvio. Então aqui eu coloquei novamente a fórmula, só que uma fórmula geral. Por que uma fórmula geral? Porque se você olhar aqui, no lugar do quadrado eu coloquei n. Esse n, então, ele pode valer 1 ou pode valer 2. Esse 1 ou 2 é dependendo do fluido que ele está deslocando, beleza? Se ele valer 1, significa que essa equação vai ser uma equação do primeiro grau, que vai ser uma reta crescente. No caso, se ele for de segundo grau, então essa equação vai ser uma equação de segundo grau e ela vai ser uma parábola. Como eu tinha dito para vocês, então n depende do meio em que ele está se deslocando. E se for um número diferente desses, ele tem que te falar no exercício. No caso do K, ele vai expressar a forma desse corpo. Tá combinado? Bom, vamos lá de novo para o DCL. Vocês lembram? Eu já disse isso em outros exercícios. Diagrama de corpo livre. Nada mais é que o desenho do corpo com todas as forças que estão atuando nesse corpo. A força que é mais comum a gente começar é pela força peso, sempre vertical e para baixo. Mas se a gente sabe que a força de resistência, olha o nome, resistência, e se esse objeto está caindo, então a força de resistência ela é no sentido oposto. No início do movimento, o que acontece?
Como existe só o peso, porque a velocidade é zero, quando você pega um objeto e solta ele, ele parte do repouso. A velocidade é zero, zero elevado a qualquer coisa dá zero, vezes qualquer coisa dá zero. Então a força de resistência no início do movimento ele é zero mesmo. Tanto que no gráfico lá a gente pode enxergar aqui, ó, no cruzamento, que o gráfico começa no zero. Tá feito? À medida que ele começa a cair, começa a ter velocidade. Essa velocidade está ao quadrado, então significa que a força ela aumenta proporcionalmente à velocidade ao quadrado. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de aceleração por tempo, o que ia acontecer? Ele ia começar com a aceleração igual a g, cair, né, com uma aceleração igual a g, ou seja, queda livre, mas à medida que ele cai, a aceleração vai diminuindo, porque essa força vai aumentando, que é a força de resistência, até o ponto de equilibrar com a força-peso. Quando isso acontecer, a força resultante é nula, concorda? Porque essa aqui aumenta até igualar com essa daqui, a velocidade para de aumentar e ele entra num regime de movimento uniforme. Por isso que aqui a gente chama de velocidade limite que o objeto alcança quando ele está caindo. Qual que é a atenção que a gente tem que ter? Então, se a força resultante é zero entre T1 e T2, porque ele já alcançou aqui a velocidade limite, a força de resistência é igual ao peso. Então, se eu substituir a força de resistência por kV ao quadrado e o peso por m vezes g, o que vai sobrar? Que a velocidade limite é igual a raiz quadrada da massa vezes a gravidade dividido por k. Pronto, essa fórmula aqui é que você calcula a velocidade limite para fluidos que têm o n igual a 2, que é o caso do ar. Então, conclusão, verdadeiro, tá certo? A força de resistência do ar possui módulo constante e igual ao peso, mas só nesse intervalo entre T1 e T2. Ficou claro? Então vamos continuar. No item 2, entre os instantes T1 e T2, novamente, né, as forças peso e de resistência do ar realizam sobre o objeto trabalhos de mesmo módulo. Eu vou utilizar aqui para resolver o teorema da energia cinética. Vocês lembram como é que é o teorema da energia cinética? É o trabalho resultante igual à variação da energia cinética. Trabalho resultante é a soma dos trabalhos das forças que estão atuando sobre esse corpo. Eu não tenho duas forças, então do lado de cá eu vou ter dois trabalhos. Somar os dois, tá certo? E do lado de cá, a variação da energia cinética, eu não tenho variação da energia cinética, porque eu sei que nesse intervalo a velocidade ela é constante. Então, se eu não tenho variação da energia cinética, do lado de cá vai ser zero. Então, trabalho do peso mais, menos trabalho da força de resistência. Por que aqui fica menos? Por dois motivos. Eu posso explicar de duas maneiras. A primeira, lembra? Trabalho é igual a força vezes deslocamento cosseno de θ. Se o deslocamento é para baixo e a força de resistência é para trás, o ângulo é 180. E cosseno de 180 vale menos 1. Então aqui fica negativo. A segunda maneira de eu explicar esse negativo aqui é o seguinte. Trabalho é energia. Se eu tenho uma força que ajuda no movimento do corpo, então isso significa que eu estou pondo energia e essa força está realizando o trabalho. Se eu tenho uma força que está retirando energia do meu sistema, então esse trabalho é negativo, porque ele tira energia do sistema. Seguindo, do lado de cá, então, é zero, certo? Mais vezes menos dá menos. Então fica trabalho do peso menos trabalho da força de resistência igual a zero. Então, trabalho do peso, passa o trabalho da força de resistência para lá, ele fica positivo, fica trabalho do peso é igual ao trabalho da força de resistência. Ou seja, verdadeiro de novo. Vamos para a próxima? A próxima, então, ele fala assim, o impulso da força resultante sobre o objeto é nulo durante o intervalo de T1 e T2. Agora ele está falando do impulso. Lembra que é impulso? Não existe como eu aplicar uma força sem aplicar um impulso. Porque eu sempre gasto um determinado tempo para aplicar essa força. Então, impulso é força vezes tempo. Ora,
para o intervalo de T1 até T2, novamente. Como é que fica? Vamos comparar? O impulso do peso, então, vai ser a força, que é o peso, vezes ΔT. E o impulso da força de resistência vai ser força de resistência vezes ΔT. Ora, o intervalo de tempo não é entre T1 e T2? Nesse intervalo, quanto que vale a aceleração? Vale zero, a velocidade não muda. Ah, tá, mas eu não sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Ora, se a aceleração é zero, vezes a massa dá zero, então a minha força resultante é igual a zero. Força resultante é igual a zero, então vai ficar peso menos a força de resistência igual a zero. Ora, passa a força de resistência para o lado de cá, foi a conclusão que a gente chegou no item anterior, que o peso é igual a força de resistência. Você fala assim, professor, mas para que você está fazendo isso? Você vai entender, só um segundo. Como o intervalo T1 e T2 é o mesmo para as duas forças, o ΔT para as duas equações serão iguais, você concorda? Então o ΔT é igual e o peso é igual à força de resistência. Uai, então a conclusão é que o impulso da força de resistência é igual ao impulso do peso. Bem tranquilo, não é? Conclusão, este item também é verdadeiro. Olha só, gente. Então, qual que é a resposta que eu teria que marcar? Letra E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Tá bom? Agora os links. Olha que legal. Tem dois links que eu estou colocando aqui. O primeiro, Instituto de Física da USP, chama O Ar que Te Segura. É muito legal isso aí. Para quem gosta de aerodinâmica, quer conhecer aí a questão dos carros, né? Vai lá, vale a pena. Dê uma lida que você vai gostar. E o segundo, O Mãozinha da Física. Esse cara é o que explica direitinho aquele negócio que eu falei para vocês. Inclusive ele faz alguns exercícios lá também, a respeito de atrito viscoso. Vale a pena também. Também vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde assim que puder. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo exercício. Até mais. Tchau, tchau.